A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar mais um tema primordial aqui sobre o movimento pentecostal. Vamos entender sobre a maravilhosa cura divina. Que bênção de Deus! Quero alertar você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, a maravilhosa cura divina. É claro que estamos estudando o movimento pentecostal. E uma coisa eu quero destacar para você. Nós temos um diferencial, especialmente o movimento pentecostal clássico. Assembleia de Deus, por exemplo, nós pregamos em cima de uma doutrina que é conhecida como a doutrina do padrão quádruplo, que é aquela doutrina que você já conhece de cor. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, e vamos tratar hoje sobre a cura divina, e em breve virá. Essa doutrina em si é uma doutrina ensinada biblicamente, que é parte da tradição cristã, e ela surge exatamente no movimento pentecostal, ela se desemboca no movimento pentecostal, melhor falando, destacando exatamente os sinais, as manifestações, as maravilhas, e a cura divina é algo real para o movimento pentecostal em si. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. Não se esquece de deixar aí o comentário. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. Gente, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que faz parte de qualquer cidade aqui do Brasil, você que está assistindo a gente fora do Brasil, coloca aí de onde você está assistindo, eu vou ficar feliz em saber disso, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. Hoje chegamos na lição de número 9. Estamos estudando sobre a maravilhosa cura divina, o dom da cura. A cura divina para o movimento pentecostal. Como é que o movimento pentecostal enxerga isso? É claro que o movimento pentecostal clássico em si já trabalha a cura divina. A Assembleia de Deus, desde os primórdios, já acreditava no dom da cura. As curas divinas eram reais e ainda são reais. É claro que depois da década de 50, no próprio movimento pentecostal, surgem algumas denominações, por exemplo, Deus é Amor, Brasil para Cristo, que enfatizam o dom das curas, ou o dom de curar, que nós encontramos dentro da Bíblia. Mas nós precisamos entender que esse preceito é específico e também é real para os nossos dias. Ou seja, Jesus cura e nós acreditamos nisso. Não se esqueça de apresentar para os seus alunos o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, tá? Não se esqueça também de observar que a sua lição tem 3 objetivos. Não fuja do assunto. E observe que a sua lição hoje tem 3 pontos. Apresente para os seus alunos o tema e ponto a ponto. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E já que a gente está entendendo sobre o movimento das curas em si, nós compreendemos que o dom das curas, ele surge dentro da Bíblia, ele se caracteriza no ministério de Jesus, é base fundamental como sinal no ministério da igreja. E o primeiro ponto da lição vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre o seguinte argumento: a origem das enfermidades. Ele está dividido em alguns subtópicos. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a origem da enfermidade, ela surge por consequência do pecado. Esse é um preceito bíblico. É uma argumentação interpretativa bíblica. É claro que quando você trabalha o aconselhamento em si, você compreende que a enfermidade ela surge por consequências da vida. Mas você também compreende na visão hermenêutica bíblica que a enfermidade ela
tem o seu nascedouro a partir da consequência do pecado e da queda. E a própria Bíblia nos ensina que Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem enfermidade. Quando você lê o registro de Gênesis 1, 2 e 3, você não encontra nenhum registro, nenhum versículo de enfermidade entre a criação, entre o primeiro casal. Mas a partir da queda, existe uma consequência, existe uma causa, as enfermidades passam a existir. E é claro que Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos, mas por causa do pecado, eles passaram a perceber a consequência dessa tragédia que aconteceu em si. Porém, em tudo tem um plano de Deus. Em tudo nós vemos também o controle de Deus a orientar exatamente o seu povo. E a partir de agora a manifestação de milagres, ela passa a ser um contato que Deus tem para com seus filhos, como restauração desse homem caído ao homem perfeito que foi criado. O primeiro subtópico trata sobre essa origem e já o segundo trata sobre o seguinte argumento: a ação de Satanás. Esse é o segundo subtópico. A Bíblia diz que o inimigo, em algumas ocasiões, é responsável por algumas enfermidades. Por algumas enfermidades que são lançadas na vida das pessoas. Lucas 13:11, a Bíblia diz que tinha uma mulher, um dia de sábado, que estava aprisionada por Satanás com a doença há 18 anos. Foi liberta por Jesus, como sinal e preceito de milagre para o reino. E aqui nós entendemos que algumas manifestações de doenças também são manifestações malignas, são setas malignas, enfermidades malignas na vida das pessoas. E quem pode restaurar em si? Jesus, através da cura, através do seu sinal. O terceiro subtópico também demonstra outra causa de enfermidade. E qual é ela? Outros fatores. A Bíblia diz que Deus deu permissão para Satanás, o inimigo, a agir na vida de Jó. Mas também a Bíblia dá a entender que existem algumas enfermidades que são permissão do próprio Deus na vida da humanidade, na vida do homem. Números capítulo 12 explica exatamente um caso que a enfermidade foi causada por permissão do próprio Deus na vida de Miriam, irmã de Moisés. Porém, após o perdão e oração do seu irmão em si, ela foi curada. Hoje em dia, nós percebemos que existem várias doenças que são consequências, por exemplo, de uma má alimentação, da falta de exercício, como, por exemplo, o câncer por causa do tabagismo, de pessoas que se converteram a Cristo, mas tiveram uma vida, por exemplo, no passado, que fumavam, que bebiam. Infelizmente, por causa daquilo, hoje tem consequências. Adquiriram doenças na sua caminhada em si. Ainda há casos que existem doenças que acontecem pelo fator genético, por hereditariedade. Essas doenças também são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, um caso, a mãe teve câncer, há uma grande possibilidade de câncer de mama, há uma grande possibilidade da filha em si também ter câncer de mama. Por isso, há uma necessidade periódica de cuidados medicinais com essa criança em si. Vícios aceleram a chegada de doenças. Má alimentação, como eu já disse para você, tudo isso são causas que podem trazer doenças, como estresse na vida das pessoas. Nós estamos entendendo que no primeiro ponto estamos compreendendo a natureza das enfermidades. De onde surgiram em si? É consequência do pecado, é ação maligna, é permissão de Deus, é falta de alimentação, é uma alimentação adequada em si, é falta, por exemplo, do exercício físico. Tudo isso acaba gerando como consequência desse contexto de enfermidade. Vamos avançar? Vamos para o ponto número 1, que vai Vamos avançar? Vamos para o ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus tem poder para curar. Esse ponto está dividido em alguns subtópicos que vamos desenvolver com você. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: se quiseres, pode me tornar limpo. Mateus capítulo 8 é um texto bíblico em si, dentro da palavra de Deus, que demonstra o registro das curas divinas.
que demonstra o registro das curas que Jesus realiza. A primeira que aparece ali no texto é a cura de um leproso, que chega até Cristo e diz: se quiseres, tu pode me tornar limpo. Então Cristo decide curá-lo. É interessante entendermos isso. Cristo pode curar? Deus pode curar as pessoas? Claro que sim. Claro que Deus pode operar o grande milagre. A pergunta que vai surgir também é: será que isso pode ser real para os nossos dias? Com certeza. Tudo está no controle dele. O segundo subtópico demonstra que a cura divina, ela exalta a Deus, ela glorifica a Deus. A cura em si é um sinal, é uma manifestação do reino de Deus. E a cura não traz a glória para o homem. Por exemplo, a cura é uma restauração da saúde de alguém. A cura é a restauração da pessoa à sua integridade, ao seu bem-estar. E nós entendemos também que Deus pode usar, por exemplo, os médicos como agentes de cura, como servos de cura. A própria Bíblia diz que tinha um médico chamado Lucas, o médico amado, que sempre estava com o apóstolo Paulo, conhecido como companheiro, conhecido também como obreiro, cooperador da palavra. Era alguém que era um agente de cura em si, por métodos medicinais, mas também por métodos sobrenaturais. Isso é algo real que as Escrituras nos apresentam. E esse método sobrenatural, acima de tudo, glorifica a Deus. Lucas 13:13, aquela mulher encurvada há 18 anos, presa por Satanás em sua enfermidade, foi curada. E quando foi curada, todos glorificaram a Deus, exaltaram a Deus. A cura em si tem um papel: exaltar a Cristo, exaltar o poder de Deus, ver Deus operar. Ele foi curado e todos glorificaram a Deus, serviu de testemunho para a glória de Deus. Terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2. A fé para a cura divina. A Bíblia diz que a fé é importante para a cura divina. Para acontecer um milagre, você precisa ter fé. E o movimento pentecostal prega isso. Prega a cura sobrenatural, prega essa fé que precisamos ter para crer no milagre de Deus. A própria Bíblia diz que uma mulher, não citando o nome dela, mas conhecida como a mulher do fluxo de sangue, creu, teve fé e foi até a orla de Cristo, tocou na orla dos seus vestidos e foi curada. A filha de Jairo também teve essa cura divina por causa da fé do seu pai, que creu em Deus. Aquele homem dentro da Bíblia, que é conhecido como centurião, que pediu a Cristo que enviasse somente uma palavra para curar o seu servo que estava moribundo em casa, também creu e recebeu milagre no seu lar, na mesma hora em que ele acreditou, exerceu essa fé para a cura. Marcos capítulo 2, versículo 5, o próprio Cristo declara várias vezes que, vendo-lhes a fé, diz: perdoados estão os seus pecados, e chama, por exemplo, que é o caso aqui desse texto, aquele homem que está sendo carregado pelos seus amigos, 4 amigos em uma maca, chama aquele homem para se levantar e tomar consigo a sua cama e ir para casa. Isso é milagre, uma fé que é exercida, uma fé que alcança esse milagre, uma fé que move o coração de Deus. A própria Bíblia diz em Lucas capítulo 7, versículo 4 ao 9, que Cristo se alegra e também fica admirado com a fé que é exercida por pessoas que acreditam que Deus pode fazer. A fé em si, ela te aproxima do milagre. A fé em si te traz para perto de Deus. Nós do movimento pentecostal pregamos essa fé. Nós do movimento pentecostal anunciamos esse evangelho, essa cura divina em si, que faz parte dessa doutrina que estamos compreendendo primeiro a parte bíblica, para entendermos também a parte histórica. E o terceiro ponto da lição fala sobre a cura divina em nossos dias. Ele está dividido em alguns subtópicos. Essa cura divina em nossos dias é real, e isso o movimento pentecostal acredita, que orando em nome do Senhor Jesus, os milagres podem acontecer. Coxos podem andar, câncer pode ser desfeito, a pessoa pode ser curada em si. O primeiro subtópico trata que devemos orar pelos enfermos. É o nosso papel como cristãos. O movimento pentecostal trabalha exatamente isso.
A oração pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 ensina um princípio fundamental que trabalhamos no movimento pentecostal. Se estiver alguém enfermo, chame os presbíteros para que eles possam ungir e a oração de fé sarará o doente. Esse é o nosso papel. Detalhe sobre a unção aqui. A unção só deve ser administrada para a cura pelo presbítero nesse papel de enfermidade. Por exemplo, um diácono não pode administrar a unção, um membro qualquer também não. O movimento pentecostal clássico trabalha isso aqui de forma séria. Somente os presbíteros e pastores têm esse ministério. E daí então essa vontade, por exemplo, de ungir as pessoas e orar por cura. Nós não tratamos, por exemplo, é o caso da unção, de pegar essa unção e ungir os móveis da casa. Isso aí não é algo bíblico que trabalhamos em si. O que trabalhamos é o conceito de orar pelos enfermos. E esse papel deve ser administrado pelos presbíteros e pastores da igreja. Isso o movimento pentecostal clássico, a Assembleia de Deus, defende e ensina. Isso é até explicado em convenções, em estatutos para os obreiros em si. O segundo subtópico do ponto número 3 descreve que a cura divina demonstra a soberania de Deus. A cura divina é algo real e nós acreditamos nisso. E o nosso Deus cura as pessoas de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Ele tem esse poder. Não é o homem em si. O nosso papel é orar pelos enfermos. E quem realiza o milagre é Deus. A glória não é minha, a glória não é nossa, mas a glória é de Deus. E muitas servas do Deus Altíssimo e servos também têm esse ministério de cura, de orar por alguém e Deus realizar o milagre, de interceder para que Deus possa fazer essa cura divina, e muitos servos e servas do Deus Altíssimo têm esse dom da cura divina, esse dom que é dado por Deus aos seus filhos. Esse dom presente de Deus para a propagação do Evangelho. E a própria igreja em si, do movimento pentecostal, trabalha isso. E o terceiro e último subtópico fala sobre a questão da medicina. E a própria Bíblia diz que nos tempos bíblicos tinha um pastor, um obreiro, conhecido como Lucas, que era médico. Aqui nós precisamos também entender que nós não negligenciamos a questão da medicina. Por exemplo, se a pessoa está enferma e se essa pessoa foi curada e sentiu que foi curada, por orientação, como pastores, nós vamos pedir àquele irmão para que possa retornar aos médicos, para que possa fazer o exame, para que possa ter a comprovação pela medicina que Deus realmente exerceu o milagre. Nós não orientamos, por exemplo, para que a pessoa pare de tomar os remédios sem a prescrição médica. Isso é errado. Não é algo que o movimento pentecostal trabalha. Mas nós acreditamos na cura. Se a pessoa sabe que realmente foi curada, ela precisa ter uma comprovação. E não há problema em buscar os médicos para refazer os exames, para que os próprios médicos possam testemunhar que Deus realizou o milagre. Orientação, por exemplo, em retirar os remédios, nós não fazemos isso. Somente os médicos podem fazer isso a partir dos exames e eles podem suspender depois dessa cura divina como comprovação do milagre. Gente, eu espero que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. E tchau, tchau.